Antigamente a gente escutava bastante vezes expressões como haja como um homem, ou a gente dizia para alguém seja homem, como um sinônimo de agir com decisão, com coragem. Porém, hoje em dia, parece que essa expressão ela perdeu um pouquinho o sentido. Nesse Pausa com Café com Mário Mancuso, eu vou falar um pouquinho sobre a crise que a gente vive hoje em dia no mundo, a crise que a gente vive na nossa sociedade e como isso tem a ver com a ausência do homem desempenhando o seu papel masculino nessa sociedade. Curta, compartilhe e bora para mais um vídeo. Na sociedade de hoje, a gente vive uma crença de que há uma guerra entre os sexos. Durante algumas décadas para cá, criou-se uma ideologia, criou-se uma crença, né, uma narrativa de que há uma guerra entre os sexos. Então isso começa em se propagar que existe uma cultura do patriarcado, na qual o homem ele iria sempre fazer de tudo para menosprezar, para tirar a importância da mulher, para colocar a mulher num segundo escalão, né? Então que a sociedade ela seria uma sociedade machista, ela sempre foi uma sociedade machista, ou seja, a gente teria uma cultura de patriarcado, né, onde essa cultura de patriarcado ela é definida como uma cultura onde o homem é o senhor e todos os outros seres, inclusive as mulheres, deveriam ser submissos a ele, subordinados às suas necessidades, aos seus interesses, às suas vontades. Isso é uma grande mentira, não existe essa sociedade, né? Existe sim uma sociedade onde você tem dois seres diferentes, o homem e a mulher, tá? Feitos de formas diferentes, constituídos fisicamente, fisiologicamente, anatomicamente de formas diferentes e, claro, psiquicamente, psicologicamente também de formas diferentes, desempenhando papéis diferentes. Primeira coisa que a gente tem que entender é que só existe duas possibilidades, homem e mulher. Tá? Então aí a gente derruba a primeira grande mentira de que a escolha de gênero, tá? A escolha de gênero ela é uma construção social. Primeiro que gênero ele é relativo a algo de gramática, é relativo a objetos, a coisas. Não existe gênero, homem, gênero, mulher, isso é sexo. Existe o sexo masculino e o sexo feminino, quando a gente fala de homens e animais, quando a gente fala de espécies, de seres vivos. Em relação a coisas, nós temos o gênero masculino, como por exemplo, o sapato, e o gênero feminino, como a colher. Mas enfim, a gente tem essa construção gramatical que é da onde vem o gênero. Quando a gente fala de seres vivos, a gente tem o sexo, homem e mulher. Só existem os dois. Por que só existem os dois? Porque o homem ele é XY na sua parte cromossômica e a mulher é XX. Tá? Ou seja, não existe uma terceira opção. Então essa coisa de sexo não binário, de eu sou um homem num corpo de mulher, ou sou uma mulher num corpo de homem, isso sim é uma construção social. Isso sim é invenção da nossa sociedade. Então quando a gente está falando todos os seres vivos, eles têm o sexo masculino e o sexo feminino, e com o homem não é diferente. E por que essa diferenciação? Porque juntos eles se complementam no ser vivo. Então o homem, ele não é nada sem a mulher, e a mulher não é nada sem o homem, tá? E não adianta entrar no mérito, mas as mulheres elas podem viver ser uns homens, mas os homens podem viver ser, mas os... Não existe. Esse papo sexista comportamental, ele é uma grande mentira. A mulher, ela não consegue se reproduzir sozinha,
tá? E se ela não se reproduz, acabaria a espécie humana. Se o mundo fosse só de mulheres, não haveria mundo. Não existe nenhuma espécie de vertebrado, tá? Porque aí invertebrados é outra história, mas de vertebrados não existe nenhuma espécie que tenha um único gênero, tá? Ou melhor, que tenha um único sexo, me desculpa, que tenha um único sexo. Não existe, não existe. Você não vai encontrar nenhum animal que tenha um representante só de um sexo, tá? Só masculino ou só feminino, só macho ou só fêmea. Não existe, não existe. Por quê? Porque tem que haver os dois, tá? Para haver a perpetuação da espécie. Mas a construção social que a gente faz, comportamental, filosófica, sociológica, a gente criou essa amplitude de gêneros. A gente tirou o gênero do lado gramatical para trazer para uma definição de pessoas e trouxemos essa quantidade enorme de não binários, de isso, daquilo, daquele outro. Parece que tem mais de 50 gêneros diferentes. Mas a grande verdade é que a gente só tem dois, homem e mulher. Ponto. Ponto final. Gostando ou não, esperneando ou não, só tem dois, certo? Não tem base científica para dizer que tem mais. Não tem. E quaisquer estudos psicológicos, eles mentem porque eles vão contra as evidências físicas, tá? Não existe. Mas aí a gente tem que entender o papel do homem e da mulher. É interessante, eu vou pegar um versículo bíblico no qual diz que o homem, ele é o cabeça da família e a mulher é o corpo, né? Primeiro que não é uma relação hierárquica, é uma relação de interdependência. Eu lembro que a minha mãe sempre dizia que quando o corpo não pensa, o corpo padece. Então, uma família no qual o homem ele é ausente ou ele é negligente, a família ela padece, tá? No qual uma família onde o homem ele é sensato, ele tem sabedoria, a família prospera, porque ele lidera. Deus constituiu assim, tá? Deus constituiu assim e é o plano perfeito. Mas isso não significa que um seja melhor do que o outro ou um mais importante do que o outro. O que significa é que eles têm papéis complementares, onde o homem ele tem um papel da casa para fora e a mulher da casa para dentro, tá? A mulher ela tem um papel interno e o homem tem um papel externo, certo? E se a gente pensar sociedades até 200, 300 anos atrás, sempre foi assim. Quem que desempenhava o papel braçal? Quem que vai para a guerra? Quem que planta? Quem que colhe? Quem que caça? Né? Quem usa a força? Quem enfrenta os maiores perigos? É o homem. Mas quem que educa? Quem que cria? Quem que provê a vida? Quem que torna civilizada uma pessoa? É a mulher. Então o complemento desses dois, ele é o que a gente chama de sociedade, ele constituiu-os. E funcionou assim por milhares e milhares de anos. Por que de 200 anos para cá resolveram mudar? O que acontece? Então começou a se criar algumas mentiras e uma delas é a da guerra dos sexos, na qual há uma dominação do homem, tá? Uma dominação com uma vitimização da mulher. Então algumas histórias elas são reescritas ou reinterpretadas no sentido de trazer sempre um papel opressor para o homem e uma vitimização para a mulher. Outro dia eu assisti um programa, tava num lugar, tava a televisão ligada passando um programa que falava um absurdo muito grande, no qual que Deus teria uma esposa, no qual que as mulheres elas teriam um papel muito mais importante na vida de Jesus Cristo, inclusive que Jesus poderia até ter sido casado e ter tido uma mulher tal, mas que isso foi apagado em prol de uma agenda machista. Isso é um completo absurdo. Primeiro que se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia não é machista. Tá? Você tem mulheres desempenhando papéis de grandes importâncias, como Esther, como Ruth, como Maria, tá? Mãe de Jesus. As primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto foram mulheres, certo? Maria Madalena e outras, né? Então, as mulheres elas tiveram um papel muito importante, certo?
na história bíblica. Então a Bíblia de forma nenhuma ela é machista, de forma nenhuma. E quando o versículo diz que o homem é o cabeça e a mulher é o corpo, ele compara com Jesus Cristo e a igreja, no qual Jesus Cristo é a cabeça e os discípulos são o corpo, a igreja é o corpo de Cristo, né? E o homem, ele é dito que ele tem que amar a mulher como Jesus amou a igreja e que a igreja tem que se submeter ao homem como a igreja se submete, e que a mulher tem que se submeter ao homem como como a igreja se submeteu a Jesus, certo? Então, a gente tem essa hierarquia de papéis na qual o homem ele é o líder e o líder não é alguém que domina, não é o chefe. O líder é alguém que ele tem uma responsabilidade muito grande de estar à frente, de conduzir. Então já está claro aqui que eles têm papéis diferentes e que essa história do patriarcado, essa história da sociedade machista, ela é uma grande mentira, é uma forma de reescrever a história para trazer uma culpa sobre o homem, uma vitimização sobre a mulher, para poder justificar algumas coisas. Como, por exemplo, um culto à feminilidade, à deusa feminina. E o que é esse culto a Deus? Ele é um culto que ele tira a figura de Deus para valorizar a natureza. Então, ele é uma forma de paganismo. Você não valoriza mais Deus, você não adora mais Deus, mas você adora a obra de Deus, tá? Na qual você também é obra. Então você passa a um mecanismo de idolatria e se desvencilha do Criador. E isso é totalmente satânico. Então você sai da presença de Deus, tá? O problema não é cultuar a natureza, o problema é sair da presença de Deus. É uma estratégia do demônio, uma estratégia de Satanás para justamente levar as pessoas à perdição. Outra coisa que a gente tem é a mentira do feminismo, tá? O grande problema do feminismo. E o que é o feminismo? Ele surge como uma ideologia de proteção à mulher, mas que na verdade ele vem trazer uma derrocada moral da mulher. Então, o que é? A mulher ela pode fazer tudo o que o homem faz, tá? Mesmo não tendo capacidade física para isso. Mas também ela abre mão do seu papel de maternidade, que é uma coisa extremamente maravilhosa, é um grande privilégio ser a geradora da vida. Mas isso é passado como algo que traz desonra, que traz servicência da mulher e não como um grande privilégio. Então a gente tem essas mentiras que propagam. Outra coisa que o feminismo ele traz é que o homem não presta. Não, existem homens sem caráter e existem homens de bom caráter. Como existem mulheres sem caráter e homens de bom caráter. O caráter ele não está atrelado ao sexo, ele está atrelado a uma decisão de cada um, a índole, certo? A valores. Outra coisa, ele defende a interrupção da vida na gestação. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Isso sob a desculpa de que é um direito da mulher, meu corpo, minhas regras. Porém, isso é para a mulher poder viver uma vida de libertinagem, de sexo livre, tá? No qual isso é passado como algo transformador, tá? Como algo libertador. Porém, é uma vida de libertinagem. Outro pecado que é propagado, que é vendido, tá? Em prol de uma agenda. Também uma agenda que nos afasta da presença de Deus. Então o feminismo ele ataca totalmente e ele passa a ser como uma ideologia hegemônica que deve ser defendida por todos, né? Tem as feministas e tem os feministas, que são os homens feministas, que é pior ainda. E aí a gente tem a grande pergunta, o que é ser homem? Né? A hombridade, o ser homem, ele vem da honra, você tem que ter honra, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter liderança e você tem que ter coragem. Então o homem de verdade, ele não é um brutamontes, ele não é violento, mas ele é forte. Forte no caráter, forte na decisão, forte em assumir a frente, forte em liderar, em conduzir, em produzir, em proteger e prover a sua prole, os seus que estão em volta. Certo? Então nós temos grandes homens na Bíblia, como José, como Abraão, como Jacó,
como Davi. A derrocada da sociedade, ela passa pela derrocada do homem. O homem é força, o homem é liderança, o homem é coragem, o homem é proteção. Você tirar esses papéis do homem, que é o que a sociedade vem buscando hoje, essa sociedade lacradora, ela vem buscando hoje em prol de uma agenda mentirosa de amor, mas na verdade é uma agenda de dependência, de uma agenda de decadência, né? Nós damos margem para várias coisas. Então, se a gente vê algumas coisas que são bastante interessantes, que a grande ascensão da criminalidade que a gente tem, da marginalidade, ela passa pela falta de modelos masculinos, de bons modelos masculinos. Tá? Ela passa pela ausência de pais em famílias, das figuras masculinas. A igreja padece pela falta de figuras masculinas. Então a gente tem muitas igrejas que são lideradas por mulheres porque não tem homem. Não tem um homem lá para conduzir. Tá? Então as mulheres elas são obrigadas muitas vezes a assumir os papéis dos homens e isso traz. Então você tem a mulher tendo o papel dela de mulher e o papel de homem, ela tem que desempenhar. Isso eu não estou dizendo em questão do feminismo, estou dizendo em questão de famílias no qual o homem se ausentou. Então a derrocada moral dos homens, ela trouxe a degradação dos modelos masculinos, logo a destruição da família sem liderança e logo a corrupção da sociedade. Tá? Isso é uma conclusão lógica. Né? E a gente tem uma sociedade na qual muitos homens, muitos meninos, eles não saem da adolescência, eles vivem numa eterna busca por prazeres, e onde eles são educados para serem frágeis. Eu lembro de um programa de televisão que um rapaz chorava pedindo desculpa por ser homem. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Ele não tem que pedir desculpa, ele é o que é, ele tem uma responsabilidade sendo homem, e não um privilégio. Tá? Ser homem não é um privilégio, é uma responsabilidade. Tá? Assim como ser mulher, né? Então, a fragilidade da mulher não é fraqueza, ela é delicadeza, mas a fragilidade no homem, por outro lado, ela é imaturidade, tá? E fraqueza, tá? No homem ela é fraqueza, então o homem frágil é um homem fraco. Frágil psicologicamente, frágil das ideias, frágil da decisão. Então um homem que baixa a cabeça, um homem que é bundão, um homem que é fraco, um homem que é medroso, um homem que é covarde, um homem que é desonesto, tudo isso é fraqueza. Tudo isso ele se ausentar do papel dele de líder, da responsabilidade dele de líder. Tá? É um homem que não sai do estado de criança e vive pelas suas vontades, pelos seus prazeres. Então ele é um eterno adolescente. Ele se ausenta de responsabilidade. Tá? Então não há como a gente pensar numa sociedade, numa cura para a sociedade, onde o homem continuar com esse papel de fraqueza. O homem precisa voltar a ser homem. Tá? O homem precisa voltar a ser homem. A gente precisa voltar a valorizar a masculinidade. Precisa voltar a valorizar atitudes másculas, tá? A força, a liderança, certo? A gente precisa educar as nossas crianças, os nossos meninos nesse sentido. E as mulheres têm que ser as ajudadoras e não concorrentes e não tão perversas quanto ou pior do que o homem, que é o que o feminismo trouxe. Então, a gente não vai ter uma cura para a nossa sociedade como uma sociedade de homens fracos, certo? E é só a gente ver as sociedades do Oriente, porque essa fragilização da masculina, ela está no Ocidente, nos países livres, o que é incrível. Mas se a gente for ver países como Rússia, China, os países árabes, os homens eles continuam fortes. Tá? Eles estão preparados para defender suas terras, suas famílias, suas propriedades, certo? Então esse foi aqui o meu vídeo de hoje. Curta, compartilhe, deixe sua opinião, tá? Vamos conversar, curta, compartilhe, passe para outras pessoas. Até o próximo Pausa com Café com Mário Mancuso.